Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que seus familiares também estejam bem, que estejam cumprindo aí as normas de isolamento social, tá? Eu sou o professor Marcos. Na primeira aula, a gente discutiu aqui sobre o que é história, o que é fontes históricas, quais suas características, sua relação com o homem e como está presente na sociedade. Fontes históricas são livros, cadernos, revistas, objetos, utensílios e tantas outras coisas que fazem com que a gente retorne a determinados momentos da história de forma intelectual, claro, compreenda alguns elementos, alguns acontecimentos e fatos para entender o que é que está de fato ocorrendo nos dias atuais. Então essa relação aí de passado e presente ficou muito claro aí também na primeira aula. Na segunda aula, a gente trabalhou aqui o processo da abolição da escravatura vista na Lei Áurea e a sua importância cultural, econômica, política e, sobretudo, identitária. Qual a importância da Lei Áurea para o Brasil? O que significou a Lei Áurea? Como se deu? O que foram os movimentos abolicionistas, né? Isso aí foi a aula passada. A aula de hoje, diferentemente da aula passada, ela é menos densa, mais objetiva, mais clara, mais leve, até porque história ela se resume a justamente a questão da objetividade, da subjetividade, né? Por aí vai. A aula de hoje, tema, aproveitem, correm lá, pega seu caderno, sua borracha, sua caneta, beba uma água, dá um play aqui no... Um play não, perdão. Dá uma pausa aqui no vídeo e vamos colocar aí a mão na massa, né? A aula de hoje, pessoal, é noções de tempo, tipos de tempo, noções cronológicas e algumas transformações e permanência. Professor, qual é a relação de tempo com a história? Pessoal, a história está dividida em tempo e espaço. Se vocês pegarem um determinado momento da história, ela não ocorreu de forma isolada. Como assim, professor? Ainda não estou entendendo, ainda está um pouquinho confuso. Tenha calma. Vamos pegar recentemente um evento que ocorreu, por exemplo, entre o Brasil, Irã e Estados Unidos, né? Que foi a questão aí da suposta Terceira Guerra Mundial. Ocorreu em um determinado momento, não é isso? No ano 2020, né? E, sobretudo, em um determinado espaço que envolveu esses três países e diversos outros países. Então, a história ela está ligada intrinsecamente tanto à questão do espaço como também à questão do tempo. Aqui, tempo. O tempo, pessoal, no mundo da história, ele está dividido em tempos de natureza, tempo cronológico, tempo histórico. E dentro do tempo histórico, ele se divide em tempo de permanência e tempo de transformação. Vamos lá, explicar um de cada vez. Professor, defina para mim o que é tempo de natureza. Pessoal, tempo de natureza é as formas que ocorrem de forma espontânea, de forma natural, onde não há a interferência do homem. Como assim? Não é algo que é passado de geração em geração. Isso aí é o tempo de natureza. Por exemplo, o crescimento de uma planta. Ali há um tempo de natureza. Mas de natureza porque é uma planta? Não. De natureza porque ocorre de forma aleatória. Não há interferência do homem. O homem não vai chegar assim para uma planta e dizer bem assim, olha, planta, hoje você não vai crescer. Porque ela não obedece automaticamente, não há interferência do homem. Então, ela vai crescer de forma normal. Só há interferência do homem a partir do momento que ele corta a planta, né? Mas se tratando de tempo aí, pode ser entendido como um tempo de natureza. Por exemplo, olhe, preparei para vocês, isso mesmo. Tempo de natureza, não é isso? A planta. É somente a planta? Não. Pode ser entendido também como tempo de natureza o processo de envelhecimento do homem. Como assim, professor? O homem envelhece.
Tem como o homem parar de envelhecer? Só tem com a morte. Mas tem como ele falar assim, olha, hoje eu não vou envelhecer. Ele não tem esse controle. Ele não tem essa propriedade de pedir para o seu corpo, não tem autoridade nenhuma de pedir para o seu corpo para parar de envelhecer, porque seu corpo ele não vai parar, porque é algo biológico, é algo natural, é algo espontâneo. Então, tempo de natureza são os tempos onde não há a interferência do homem e ocorre de forma natural e que não é passado de geração em geração. O envelhecimento é passado de geração em geração? Uma árvore, uma natureza, a natureza, ela é passada de geração em geração? Sim, ela é passada, mas só que ali ela não há interferência, ela é passada de forma espontânea. Então temos aqui, pessoal, tempos de natureza. Professor, e o que seria necessariamente aí esse tempo cronológico? Pessoal, diferente do tempo de natureza, o tempo cronológico há a interferência direta do homem. O tempo cronológico, ele foi criado pelo homem. O tempo cronológico, ele é passado de geração em geração e, ao mesmo tempo, sofre interferência do homem diariamente. Pessoal, um exemplo de tempo cronológico, o calendário. Isso mesmo, o calendário é um exemplo de tempo cronológico, porque aqui foi construído pelo homem, foi passado de geração em geração e é algo cultural. Então aqui temos um tempo cronológico. Outro tipo de tempo cronológico, por exemplo, os relógios de parede, os relógios de braço, são exemplos de tempo cronológico. Ele não ocorre de forma natural. Se você parar o relógio, se você clicar em um botão do relógio, o botão vai parar. Então ele sofre interferência do homem, né? E há esse processo aí que foi passado de geração em geração. Então tudo foi criado pelo homem, no sentido de tempo, é tido como tempo cronológico. Algo, por exemplo, as cerâmicas de Itabaianinha. Isso aí é algo bem básico. Há ali o tempo de natureza ou tempo cronológico? Responda aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Pessoal, nas cerâmicas de Itabaianinha, como também nas indústrias e no próprio comércio, há ali o tempo cronológico. Por quê? Porque as cerâmicas, elas funcionam de acordo com a carga horária, que normalmente, por lei, é 8 horas diárias, né? Assim como o próprio comércio. Normalmente o comércio abre às 8, né, isso, e fecha às 5. Olhe, tem uma duração, né? Então ali há um tempo cronológico. Lembrando que tempo de natureza é algo biológico, né? Não sofre interferência do homem. E o tempo cronológico, ele está voltado para o tempo onde o homem pode manipular determinada hora. O homem pode voltar o relógio, adiantar, atrasar. Mas ele pode fazer isso com envelhecimento. Ah, eu quero ser jovem novamente. Não, eu já sou jovem, na verdade, né? Eu quero ser criança. Ele pode fazer isso? Não, porque ele não tem como fazer isso. Não tem como. Ah, eu quero ser já idoso. Não, ele não tem esse domínio. Ele não tem essa capacidade de levar um outro ser humano à velhice ou, se não, torná-lo criança novamente. Isso aí são tempo de natureza, né? E outro tempo. Qual é o próximo tempo? Vamos lá. O tempo histórico. Professor, o que é necessariamente aí o tempo histórico? Só vou pedir calma aí que eu vou pegar aqui uma plaquinha para ficar mais forte. Pessoal, o tempo histórico são os tempos que percebe pelo meio das transformações e permanências que ocorrem ao longo da história. Como assim, professor? Me dê um exemplo aí de tempo histórico de transformação. Lembrando que o tempo histórico ele está subdividido em dois, que é o tempo de, anote aí, o tempo histórico ele está subdividido em dois, que é o tempo de transformação e o tempo de permanência. Professor, um exemplo de tempo de transformação, pessoal, a evolução dos celulares é um exemplo de tempo de transformação. Olhe,
como surgiu o primeiro celular. E olha o seu processo de evolução. Houve mudanças? Sim. Houve transformações? Sim. Essas transformações são visíveis? Com certeza. Ó, o primeiro celular tinha antena, o segundo já diminuiu, o terceiro já foi, né? E assim sucessivamente, até chegar hoje nas últimas gerações, que é o telefone digital, né? Que é o smartphone, o Android e aquele outro que eu acabei esquecendo o nome. Então, esse aqui é o tempo histórico de transformação. Mas ele está voltado somente a um objeto? Não. A estação ferroviária de Itabaianinha. Vamos lá, vamos imaginar aqui a estação ferroviária de Itabaianinha. Ela foi fundada em 1911. Quando ela foi fundada, ela está igual, do mesmo jeito que em 2020? Houve mudanças aí. Então, se houve mudanças, houve também transformações históricas. Tempo histórico de transformação. Certo? Visto que em 2011 a estação ferroviária ela foi fundada, né? Havia movimentação, passava ali pelos trilhos diversas produções de Itabaianinha, como também das cidades circunvizinhas, ainda funcionava. E hoje funciona? Não, já temos aí uma mudança, não é isso? Além também a questão da própria estrutura, da própria preservação. Fundada em 2011, né? Estava bem preservada, inaugurada. Agora hoje não está mais, não é isso? Então houve mudança. Professor, agora me diga aí um tempo de transformação histórico. Perdão, me diga aí um tempo de histórico de permanência. Tempo histórico de permanência. Pronto, vamos lá agora. Se vocês pegarem a igreja de Itabaianinha, a igreja católica de Itabaianinha, né, que é Nossa Senhora da Conceição. Se vocês pegarem no ano de 2016 e para o ano 2020, houve muitas mudanças? Não. Então, pelo fato de não haver muitas mudanças, automaticamente ela é tida ali como um tempo histórico de permanência. As suas características permaneceram. O que vai ter ali é pequenos detalhes, a questão da cor, mas a estrutura ela vai permanecer a mesma. Se a gente analisar no ano de 2016 para 2020, temos aí um tempo histórico, tá? De permanência. Entenderam aí, pessoal? Alguma dúvida sobre essa questão? Pronto. Ou que vocês devem entender também que existe o tempo de curta duração, longa duração e média duração. Todos esses três últimos, ele está voltado, pessoal, para o de transformação e permanência, tá? Isso significa que aqui dentro da permanência e transformação, aqui dentro, ó, neste daqui, existem outros tempos, entendeu? Outras formas de perceber o tempo, que é o tempo de média duração, longa duração e pequena duração. Vamos lá. Me diga aí, professor, algo que está voltado para pequena duração. O nascimento de vocês. O nascimento de Paulo. O nascimento de Maria, de João, de Pedro, de Sebastião, de Felipe, de Sávio, de tantos outros alunos aí da rede de Itabaianinha. O tempo de duração pequeno é o nascimento de vocês. É algo que ocorre rápido, entende? É algo que ocorre de uma noite para o dia. Um acontecimento que ocorre de uma noite para o dia. Temos aí o tempo histórico e com uma duração pequena, tá? Vamos lá. Professor, e de longa duração? É algo mais abrangente, de certa forma. Tá. Lembrei agora. Voltando lá, a estação ferroviária. Lembra das mudanças que eu falei? Ali é média duração ou longa duração? Vamos pegar aí o ano, pessoal. 1911, olha, a 2020. Houve transformações. Então, aí neste caso, são de quê? Muito bem, grandes transformações. De grandes duração.
Mas o que é necessariamente o de média duração, professor? Que você rodou e acabou não dizendo. Vamos lá, uma reforma de uma escola pode ser entendido como um tempo de média duração, tá, pessoal? Como assim? Olha, uma reforma de uma escola vai ficar aproximadamente aí de 5 a 6 meses, 7 meses, ali ocorrendo diversas mudanças. Então ali é um tempo de média duração. Frisando, novamente, pequena duração se resume basicamente a um acontecimento, a um fato, um advento que ocorre para a noite, de uma noite para o dia, ou do dia para a noite. Média duração requer um determinado tempo, mas que esse determinado tempo não há grandes mudanças. Já o de grande duração requer um grande tempo e automaticamente requer grandes transformações, tá? Isso daí é uma mudança de duração, de longa duração. Vamos lá? Alguma dúvida, pessoal? O que foi que a gente viu na aula de hoje? O que é tempo histórico? O que é tempo cronológico, né? Lembrando da interferência do homem. E o que é tempo de... O tempo histórico, cronológico e o tempo de natureza. Olha eu já esquecendo, tá? Agora, o que é que eu quero para vocês essa semana? Eu quero que vocês, quando eu terminar aqui minha fala, no final desse vídeo, vai passar aí uma atividade. Vocês dá pausa, copia no seu caderno e aí vocês vão enviar para o meu e-mail ou se não para o e-mail dos seus respectivos professores de história. Caso vocês tenham dúvida, caso não ficou muito claro para vocês, vocês podem estar recorrendo aí ao livro didático na página 16 à página 19. Aos alunos que têm o livro impresso, ótimo. Para os alunos que ainda não têm o livro didático, já estou também disponibilizando, como disponibilizei nos outros vídeos, o link digital do livro. E aí vocês clicam e automaticamente já vai te direcionar ao livro didático. E aí vocês vão lá na página 16 à página 19 para entender um pouquinho melhor o que significa tempo de natureza, tempo histórico, como expliquei aqui para vocês, tempo cronológico, e aí a interferência do homem é criado pelo homem, que é passado de geração em geração para o sujeito. Existe também o tempo histórico e suas durações. Essas durações, elas são divididas em pequena, média e grande, tá? Pessoal, por hoje é só. Como eu falei anteriormente, o vídeo hoje ele é mais didático, ele é mais sucinto. E eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem e até a próxima semana. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal e de realizar atividades. Vou estar esperando o retorno de vocês, viu? Por hoje é só. Tchau, viu, pessoal?